Meus irmãos, nós vamos dar prosseguimento ao nosso estudo de 1 Pedro, como temos feito. Hoje é a terceira mensagem dessa série, baseada na primeira epístola que o apóstolo Pedro escreveu aos crentes da dispersão. Abra então a sua Bíblia no capítulo 1 de 1 Pedro, 1 Pedro 1, capítulo 1. Nós leremos do verso 13 do capítulo 1 de 1 Pedro, até o verso de número 3 do capítulo 2, 1 Pedro 1, 13 a 2, 3. Primeira Pedro 1, 13 a 2, 3. Lerei na Nova Versão Internacional, que também é a versão que está na nossa tela. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Santo Deus, temos diante de nós a Tua palavra, e a nossa oração, nosso pedido neste momento é que o Senhor trate o nosso coração a partir daquilo que ela, de forma tão clara, já nos diz. Obrigado a Deus, porque somente de ler a Tua palavra nós já aprendemos tanto e já somos desafiados. E a nossa oração é que, a partir de tudo aquilo que vamos estudar, de cada palavra que vamos analisar, de cada conceito que vamos visitar, de cada definição que vamos estabelecer, que tudo isso, ó Deus, em primeiro lugar, venha do Senhor e somente do Senhor. E em segundo lugar, ó Deus, que isso encontre morada no nosso coração, de modo a transformar a nossa vida. Fala conosco. Santo Espírito, pedimos que o Senhor seja o nosso mestre, o nosso instrutor nessa noite. Que não seja nada meu, mas somente aquilo que o Senhor quiser falar à Tua igreja. Tem misericórdia de nós, porque precisamos Te ouvir. Ouvir a Tua palavra e sermos confrontados por ela é uma questão de necessidade para cada um de nós que somos Teu povo. Fala conosco, ó Deus, derrama de vida nova sobre as nossas vidas nessa noite. É a nossa oração. E a fazemos em nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados.
Amém. O tema da mensagem dessa noite é uma vida de coerência. Uma vida de coerência. Eu me lembro que certa vez eu estava com um grande amigo que também é pastor, e nós conversávamos sobre a dinâmica da vida cristã, sobre as nossas experiências particulares de sermos transformados, moldados por Deus, a partir do ensino da Escritura e a partir também do trabalho pessoal, do aconselhamento, do discipulado, da conversa que nós sempre podíamos ter um com o outro e também com outras pessoas, e como Deus ele age no nosso coração para nos moldar e para nos transformar. Em paralelo, nós também gostávamos muito de conversar sobre teologia, sobre doutrina, sobre aquilo que a gente lia nos livros, aquilo que a gente aprendia nas aulas, e a gente sempre trocava conhecimento. E numa dessas conversas em que ambos os assuntos estavam presentes, a vida cristã e a doutrina, ele soltou uma frase que eu nunca mais me esqueci. Provavelmente eu já citei essa frase várias vezes aqui com os irmãos, em outros sermões, em outros estudos, mas hoje eu quero que ela seja realmente o nosso tema, aquilo que vai nos orientar na nossa caminhada no texto de 1 Pedro 1,13 a 2,3. Ele disse: a vida cristã é uma constante busca por coerência. Coerência entre aquilo que nós afirmamos e aquilo que nós vivemos. Num dado momento da história da igreja, alguns líderes, teólogos, professores, pessoas que tinham influência sobre a vida da igreja, talvez numa tentativa até bem intencionada de confrontar uma fé morta, defenderam que nós deveríamos nos preocupar exclusivamente em viver uma ortopraxia e que poderíamos esquecer a ortodoxia. Explico. Ortodoxia se refere à doutrina correta, ao pensamento correto, à afirmação correta. Existem afirmações de fé que emanam da Bíblia, que saltam da Escritura, que saltam das páginas da Bíblia e que devem ser afirmadas, cridas por todos nós. Não é verdade? Quando você pega a frasezinha assim, Jesus é Deus, verdadeiro ou falso? Ih, vocês estão na dúvida. Verdadeiro ou falso? Jesus é Deus. Ah, tá, pelo amor de Deus. Não é? Isso é básica, né? Jesus é Deus, verdadeiro. Não é? Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Não é assim que diz a nossa declaração de fé? Jesus, ele é totalmente Deus e totalmente homem. Ele tem numa única pessoa a plenitude da natureza divina e a plenitude da natureza humana. Ok? E a gente pode, claro, ir complicando isso, não é? Pode ir complicando. A teologia ela tem essa capacidade de complicar o simples, não é? E isso é útil. Por quê? Porque nos dá a capacidade de fazer a resposta, de dar a resposta para os questionamentos mais imaginativos que possam surgir. Não é verdade? E esses questionamentos não vêm somente dos falsos mestres, daqueles que querem destruir a fé cristã, daqueles que querem introduzir um engano no nosso meio. Não. Muitas vezes esses questionamentos complicados vêm daquelas pessoas que querem sinceramente aprender. Todo mundo aqui que tem filho sabe disso. Todo mundo aqui que criou seus filhos no caminho do Senhor sabe que as perguntas mais escabrosas vêm das crianças. Não é? E se você tem dúvida disso, passa ali 1, 2, 3 domingos com a gente no Ministério Infantil, que você vai confirmar essa minha tese. Não é? As crianças, às vezes, fazem até umas coisas engraçadas. Não é? Tem uma menina aqui da igreja, que eu não vou falar o nome, que ela vinha e me perguntava assim, Pastor Lucas, quem criou Deus? E ela vinha de repente, no corredor, correndo, aquela carreira, parava, quem criou Deus? Calma aí, para de correr um pouquinho que eu vou te explicar.
ninguém criou Deus, Deus sempre existiu. Aí ela ficava olhando para mim assim. E eu estava sentindo que ela não estava acreditando em mim. Até um dia que eu comprovei isso. Porque ela na minha frente perguntou ao pastor Carlos Elias a mesma coisa. Ela queria saber se realmente ela estava aprendendo certo. Não é? Eu não vou falar o nome, porque agora ela já está crescidinha, pré-adolescente, quase, né? Daqui a pouco ela vai ficar chateada comigo se ela assistir aqui a pregação. O que é isso? São perguntas sinceras que precisam receber respostas que sejam sinceras, mas corretas, assertivas, ortodoxas. Ortodoxia. Doutrina correta. Ok? Beleza? A ortodoxia contrasta com a heterodoxia. O que é heterodoxia? Heterodoxia é a doutrina errada, é uma outra doutrina, uma doutrina de outra natureza. Não é? Então, o ortodoxo contrasta com o heterodoxo. Porém, esses líderes do passado, que defendiam a ortopraxia em detrimento da ortodoxia, eles observaram corretamente que muitas vezes os cristãos, ou aqueles que diziam ser cristãos, eles afirmavam uma doutrina correta, mas viviam tudo errado. Viviam outra vida, viviam uma vida totalmente distinta dos princípios que emanam do Evangelho. Alguns, inclusive, defendiam as suas posturas dizendo assim: no Evangelho eu aprendi que Deus perdoa tudo, e realmente Deus perdoa tudo. Deus perdoa qualquer tipo de pecado, Deus perdoa qualquer pecador. Mas aí o camarada, cara de pau, ele dizia assim: já que Deus perdoa tudo, então posso viver do jeito que for, porque no final das contas Deus vai me perdoar, e está tudo certo. Olha a lógica dos caras. É evidente, queridos, que a gente tem vários textos na Bíblia que confrontam essa postura, não é verdade? Vários, a gente poderia ficar aqui citando diversos deles. Mas quando os proponentes do evangelho social, quando os proponentes do modelo pietista de doutrina, eles afirmavam que você deve valorizar a ortopraxia e não tanto a ortodoxia, eles entravam num grave erro. Eles perdiam a base da vida correta que eles estavam defendendo que as pessoas tivessem. Como eu vou definir uma ortopraxia, ou seja, uma prática correta, sem a ortodoxia, a doutrina correta? É exatamente sobre isso que Pedro trata aqui na sua epístola nesse momento. Alguns irmãos têm acompanhado a nossa série desde o início. No primeiro momento a gente deu um panorama da primeira epístola de Pedro, falamos um pouquinho sobre o contexto do apóstolo, dos seus leitores. Você aprendeu que Pedro escreve para os crentes dispersos, os crentes da diáspora, né? Os eleitos que estavam dispersos pelo mundo. Na verdade, ele diz exatamente qual era essa região onde essas pessoas estavam dispersas. Isso você encontra logo nos primeiros versos do livro, da epístola. Não é? Esses irmãos dispersos, esses peregrinos dispersos, eleitos de Deus, eles enfrentavam uma circunstância muito desafiadora. E nós falamos sobre isso no mês passado, quando estudamos do verso de número 3 até o verso de número 12, e aprendemos que para vivermos uma vida cristã autêntica no meio de um mundo repleto de sofrimentos e provações, eu preciso viver uma alegria inexplicável. Lembram disso? Mês passado nós falamos sobre a alegria inexplicável. Que alegria inexplicável é essa? A alegria inexplicável vem, segundo Pedro, de duas fontes.
A primeira, suficiente, absoluta, a fonte da salvação que temos em Cristo Jesus. Salvação é essa que é fruto da graça de Deus. Deus determinou, Deus escolheu, Deus decidiu se manifestar amoroso para com aqueles que o odiavam, para com aqueles que viraram suas costas contra Ele. Nós éramos inimigos de Deus, mas Ele escolheu nos amar mesmo sendo nós inimigos dEle. Falamos sobre isso também no domingo passado, quando estudamos sobre a graça de Deus, em Efésios capítulo 1. Graça é esse favor imerecido em que Deus olha para uma humanidade perdida e pecadora e decide enviar o seu Filho para nos resgatar. Graça de Deus. Essa graça salvadora, ela nos promete uma herança eterna. Todo aquele que confia em Cristo Jesus para a sua salvação pode ter a certeza, a plena convicção de que terá e desfrutará da vida eterna ao lado de Deus. Nós que merecíamos a justa ira de Deus, o inferno de fogo, a condenação eterna, nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o império do Filho amado de Deus. Para o reino do Filho amado de Deus. Nós não mais estamos debaixo da justa ira de Deus, mas agora nós podemos experimentar a certeza da vida eterna. Para quê? Para vivermos do jeito que dá na telha? Claro que não. Aquele que conhece a graça de Jesus sabe o propósito da sua eleição. Nós fomos escolhidos nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Veja, o propósito da ação graciosa para conosco, um dos propósitos, é separar para Deus um povo santo, um povo sem pecado, um povo sem iniquidade. E aí, é claro, você vai falar, pastor, não dá isso para mim, não. E eu vou dizer para você, para mim também não dá. Eu sou pecador, com certeza mais do que você. Ou pelo menos eu tenho mais consciência dos meus pecados do que dos irmãos. Esses somos nós. Salvos em Cristo Jesus, sim, mas ainda pecadores, ainda cometemos pecado, ainda fazemos coisas que desagradam a Deus. Mas mesmo assim o Senhor nos concede uma segurança tal, que Ele diz que essa herança que Ele nos dá em Cristo Jesus, Pedro diz aqui nos versos anteriores, essa herança não murcha, não desvanece. Essa herança não pode ser afastada de nós, porque não há ninguém nem nada nesse mundo que possa nos separar do amor de Deus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que recebeu Cristo pela fé já desfruta de um relacionamento pacífico com Deus. E perceba isso, antes nós estávamos em guerra com Deus, nós começamos a guerra, mas Ele ia acabar. Pegou? O pessoal fala, né? Não, Deus é amor, Deus é amor, mas Ele é também o guerreiro que vem para dar cabo a toda a iniquidade desse mundo. E aquele ser humano que permanece em rebelião contra Deus, ele será justamente, corretamente, adequadamente punido. Nós começamos a guerra contra Deus, mas Ele vai acabar. E aquele que não se arrepender, e aquele que não crer em Cristo Jesus como seu Salvador, vai ser derrotado. Nós somos inimigos de Deus? Sim, mas em certa medida, Deus também é nosso. Se não, nos escondemos debaixo da justiça de Jesus. Deus ama o pecador
e odeia o pecado. É verdade. Mas o pecado não é um ente autoexistente. O pecado é a deturpação do plano de Deus, do plano perfeito de Deus, e ele é cometido por alguém. Todo pecado tem autor, todo crime tem autor. E eu preciso olhar para mim mesmo e me reconhecer. Eu sou autor dos meus muitos pecados, mas graças a Deus que mandou o seu Filho Jesus para morrer na cruz no meu lugar, e agora eu tenho essa herança. Essa herança, disse Pedro, no finalzinho do trecho anterior, do verso 10 até o verso 12, ela estava prometida desde a antiguidade. E no texto dos profetas nós encontramos a promessa. Deus havia determinado esse plano antes mesmo de haver o mundo. Foi o que falamos no domingo, à noite, o último, não é? Esse plano de Deus é um plano eterno, mas é um plano que foi sendo manifestado por Deus no decorrer da história de Israel. Deus, durante a história do antigo Israel, revelou que providenciaria para o seu povo um Salvador. E ele de fato providenciou ao enviar Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar. Resumimos assim tudo que vem antes. E ao lembrar de tudo que vem antes, eu preciso lançar luz com você para a primeira palavra desse texto aí. A primeira, olha aí. Portanto, é assim que está aqui na minha Bíblia. Como está na sua? Pois, então, por conseguinte, todas são traduções possíveis da palavrinha aqui, dessa conjunçãozinha tão pequenininha na língua grega, 3 letrinhas só, de ó. Essa conjunção, ela aponta o nosso olhar para trás e ela diz: qual é a consequência dessa graça tão maravilhosa que você já recebeu? Pedro diz para aquelas igrejas, para aqueles irmãos: vocês foram salvos por essa graça, vocês já têm essa herança. A herança prometida aos nossos pais se cumpriu na nossa geração e vocês todos são testemunhas dela. Todos vocês podem experimentar dela. Qual é a consequência disso? Qual é a consequência de nós termos recebido de Deus a promessa de desfrutarmos de uma alegria inexplicável? A consequência é uma vida de coerência. Meus irmãos, às vezes algumas pessoas tentam separar o inseparável. Não dá para separar salvação de santificação. Não dá. Não dá. E aí, nesse ponto, muitas vezes os nossos irmãos arminianos, eles nos denunciam com precisão. Porque ao mesmo tempo que o Senhor Jesus diz que ninguém arrebatará as ovelhas do seu rebanho, das suas mãos, ou seja, aqueles que foram dados pelo Pai a Cristo para fazerem parte da igreja, do povo de Deus, do grupo dos regenerados, daqueles que foram salvos em Cristo Jesus, que esses jamais serão arrancados da mão do nosso Salvador, jamais se perderão, e jamais serão lançados fora por Ele também. Ao mesmo tempo que nós lemos isso na Escritura, o próprio Senhor Jesus nos alerta no Sermão do Monte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Por que Jesus diz isso? Depois, a Escritura explica isso de uma forma um pouco mais didática. O Novo Testamento nos traz uma passagem em que nós aprendemos que sem a santificação ninguém verá o Senhor. Não dá para separar salvação de santificação. Não tem como. Eu fico um pouco assustado, porque alguns dizem assim: não, pastor, olha só. Quando uma pessoa, ela faz uma oração do folheto,
quando ela repete uma oração que alguém faz no apelo, acabou, ela está salva e está tudo certo. Sim e não. Se aquela oração foi verdadeira, fruto da obra regeneradora do Espírito Santo, aquele momento será apenas a linha de largada de uma longa maratona. E nessa maratona, nessa vida cristã, que começou ali, aquela pessoa experimentará várias situações, várias circunstâncias, várias provas, vários testes, em que, sendo de fato essa pessoa filha de Deus, salva em Cristo Jesus, ela será cada dia, cada prova, cada situação moldada conforme o padrão perfeito de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina isso em vários lugares, porque essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação, os abstenhais da prostituição, Paulo diz, escrevendo aos Tessalonicenses. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, Paulo escreve em Romanos 8, 29. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, à sua própria imagem, assim como pelo Senhor o Espírito, segundo aos Coríntios 3, 18. A Bíblia é abundante em dizer que a santificação, ela é fruto da mesma graça da salvação. A mesma graça que salva, santifica. É claro, queridos, é claro que eu devo compreender a ordem das coisas. Primeiro, Deus decidiu, antes de haver mundo, decretar o plano da salvação. Depois, na história, ele executou esse plano quando Cristo morreu na cruz do Calvário e pagou o preço do nosso pecado. Posteriormente, na minha história, o Espírito Santo, através da proclamação do Evangelho, me regenerou. O que é regenerar? Eu estava morto e ele me trouxe vida. O Espírito Santo me regenerou através da pregação do Evangelho, da mensagem da salvação. Uma vez regenerado, eu respondo com arrependimento e fé. Eu creio. O nome disso é conversão. Eu sou convertido. Porque é o Espírito Santo quem regenera. É o Espírito Santo quem incomoda. É o Espírito Santo quem transforma. E uma vez que ele transformou o fundo do meu coração, eu faço uma curva de 180 graus. É isso que significa conversão, não é? Literalmente. Uma mudança profunda de direção, mas que também é uma mudança profunda de coração. Porque aquele que está em Cristo é uma nova criatura ou nova criação. Uma nova vida. Aquele que estava morto em seus delitos e pecados, agora vive. E uma vez vivo, é desafiado a desenvolver a sua salvação com temor e tremor. O morto não poderia, de forma alguma, se santificar. E aí que está o erro de algumas doutrinas de salvação por obras. A expectativa de que o homem vai conseguir fazer algo que seja aceitável a Deus. Nós não conseguimos por nós mesmos fazer nada que seja aceitável a Deus. Mas porque o Espírito Santo já me regenerou, porque eu já mudei de direção de vida, eu me converti, começa então uma jornada de santificação. Eu e você somos santos, sim ou não? Nessa época que a gente está vivendo, né? O bispo de Roma faleceu na segunda-feira, então a palavra santo, né, ela aparece muito.
na mídia, na televisão. Não é isso? Então. Inclusive o primeiro santo millennium, né? Millennium, santo da Igreja Romana, seria beatificado agora na semana que vem, mas não vai ser por conta do falecimento do bispo de Roma. Aí a gente ouve muita palavra santo. E nós, que somos brasileiros, viemos de um background católico romano, nós confundimos facilmente o conceito do que é ser santo. Você e eu, somos ou não somos, ou não somos santos? Quem vota que somos? Levanta a mão. Quem vota que não? Alguns. Ficamos divididos, mas a maioria ficou com sim, né? Votou no sim. A resposta bíblica é sim. Nós somos santos em santificação. Somos santos em santificação. A santificação é simultaneamente uma posição e um processo. Guarda isso. Posição e processo. Você é santo. Sua posição diante de Deus é de ser uma pessoa santa? Sim. Por quê? Porque você foi separado por Deus e para Deus. Essa é a sua posição. Diante dessa realidade, dessa sua posição, você vive então um processo de santificação. Dia após dia, Deus vai te conformando para você ser mais parecido com Jesus. Muito bem. E tudo isso a gente só falou de uma palavra, portanto. A consequência da minha salvação em Cristo Jesus é a minha santificação. Como se dá então a minha santificação? E agora, nesses últimos 8 minutos, eu vou falar para você os 4 imperativos que nós temos nesse texto que nós lemos. Primeiro lugar, primeiro imperativo, uma vida de coerência. Para vivermos uma vida de coerência, eu preciso ter uma esperança coerente. É disso que trata o primeiro imperativo, que nós encontramos no verso de número 13. A NVI aqui traduz de forma mais adequada. A Almeida Revista Atualizada usa esperar, usa o verbo esperar, não é assim? É algo semelhante a isso. Estejam alertas e esperem na graça. Não é? Quem tem a Almeida Atualizada, lê assim. A NVI faz uma tradução melhor aqui. Porque o verbo eu piso aqui significa literalmente colocar a esperança mesmo. É da mesma raiz de uma outra palavra grega, eupis, que é esperança. Então, aqui o conceito presente é o conceito de esperança. E a nossa semântica na língua portuguesa, apesar de esperar e esperança serem da mesma raiz, faz com que esperar signifique algo um pouco diferente, né? Eu estou aqui no consultório esperando há meia hora, o médico não chegou. Está vendo que isso não tem nada a ver com esperança? Tem lá no fundo, né? Lá no fundo tem. A esperança de que aquele médico que está atrasado não vai te atrasar mais ainda na sua agenda do dia. Mas está lá no fundo. O que você está querendo dizer é simplesmente assim, eu estou aqui. Estou aqui aguardando. Ok? Porém, aqui na língua grega, a ideia de esperança ela está muito mais forte no verbo. Por isso, a tradução aqui que a NVI faz ela é melhor. Coloque a sua esperança. Onde está a sua esperança? Qual é a sua esperança? A minha esperança é ser promovido no emprego, no meu trabalho, lá na empresa. Ah, é?
Essa é a sua esperança. Você já usou essa construção para algum sonho que você tinha e realizou? Talvez sim. E aí o que aconteceu depois que você realizou aquele sonho? A minha esperança é passar no concurso público. Aí você fez o concurso, passou no concurso, e aí você recebeu o seu primeiro contra-cheque, e você viu, não era tudo isso aqui que eu esperava. Aí o cara pensa, vou fazer outro, né? Só que vai ter um teto, vai ter um limite. Veja que você pode passar em 300 concursos, que a tua esperança nunca vai ser completamente satisfeita naquilo ali, na tua vida profissional. Ah, não, minha esperança é empreender um negócio de sucesso. Aí o cara faz aquele monte de curso dos influencers, dos coaches, aí ele abre a empresa dele, a empresa dá certo e ele fica rico. Mas você já reparou que nunca uma pessoa é rica o suficiente? Ninguém é rico o suficiente. Não é? O dinheiro não pode saciar a nossa esperança. A minha esperança é formar os meus filhos. Seus filhos se formam. E muitas vezes depois o casal, ao formar os filhos, ao casar os filhos, ao dar aos filhos uma condição de vida sonhada, almejada, os filhos vão embora, seguem a sua vida, o marido olha para a esposa olha para o marido e eles não se conhecem. Não resolveu. Onde está a nossa esperança? Onde o apóstolo Pedro manda colocarmos a nossa esperança aqui no texto? O que está escrito aí? Se você ainda tem paciência para ler aí o texto. No verso 13. Na graça. Graça que eu já defini aqui, o favor imerecido de Deus. O favor que Deus nos concede sem nós nada merecermos. Favor que tem o quê como conteúdo, como bênção, como privilégio que Ele nos dá? A salvação eterna em Cristo Jesus. A nossa esperança deve estar lá. A nossa esperança deve estar no céu. A nossa esperança deve estar na consumação da nossa salvação em Cristo Jesus. Não há outra base para a nossa esperança. Agora note que esse primeiro parágrafo, verso 13 até o verso 16, é o único que tem dois imperativos, duas ordens. Pelo menos no texto grego. Dependendo da tradução, o tradutor precisa dar uma arrumada. Tem dois imperativos. Quais são? Primeiro, ponham a sua esperança na graça. A sua esperança não pode estar em nada desse mundo. A sua esperança não pode estar no dinheiro, não pode estar na família, não pode estar na realização, não pode estar no diploma, não pode estar no concurso, não pode estar no reconhecimento dos outros, não pode estar em nada. A sua esperança tem que estar em Jesus e na certeza do céu. Ali deve estar a nossa esperança. E veja, queridos, nós temos motivos de sobra para crer nessa palavra. Quantos queridos nossos, de repente, estavam um dia conosco, no outro não estavam mais? Não é? Outro dia, literalmente, eu estava com o meu amigo, com quem eu trabalhava todo dia no seminário, colega aqui nosso da igreja, pastor na igreja, membro nosso. Num dia ele estava aqui, num sábado ele me mandou mensagem. Um dia ele estava lá no seminário, no sábado ele me mandou mensagem: pastor, não vai dar para eu dar aula amanhã na EBD. Preocupado com a aula da EBD. Pastor Alexandre. No sábado à tarde. Naquela noite ele internou. No outro sábado ele faleceu. No domingo nós estávamos aqui sepultando nosso amigo. Essa é a nossa vida. Um sopro. Um sopro. Estamos aqui. Ninguém tem certeza que vai acabar esse dia. Você e eu não podemos dizer, eu tenho certeza que amanhã eu vou fazer isso, aquilo outro. Não temos. Nós podemos até planejar e devemos planejar, é prudente planejar, mas certeza ninguém tem.
Agora, tem uma coisa que a gente pode ter plena certeza. Qual é essa única coisa? Que quando eu fechar meus olhos aqui, eu vou encontrar com o meu Salvador. Que a minha eternidade, que não tem fim, será na presença de Jesus, meu Salvador. Isso, queridos, é uma esperança que não murcha, que não passa, que não desvanece. A esperança na graça de Deus. E diante dessa esperança, qual é o outro imperativo que temos nesse parágrafo? Sede santos, porque eu sou santo. A ordem para a santidade. É isso. Seja santo. Pastor, qual é a relação de uma coisa com a outra? Porque quando a gente fala de esperança, parece que a gente está querendo dizer um refúgio para o nosso coração, não é? Nós nutrimos uma esperança para nos mantermos motivados, alegres, com uma razão para viver. Agora, o mandamento para a santidade parece um negócio um tanto quanto um conjunto de deveres, né? Eu tenho que viver assim, não posso fazer aquilo, tenho que fazer isso, né? Uma lista de proibições e uma lista de obrigações. Dá essa impressão, não é? Você vai entender quando você percebe que no verso 15 nós temos um contraste. Olha o contraste. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também. Por quê? Porque no verso 14 ele disse: não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Da onde vêm os desejos da ignorância? Da onde vêm os desejos carnais? Os desejos carnais vêm de uma esperança incoerente. Uma esperança que despreza a graça. Uma esperança que coloca Deus no lugar subalterno. Quando a minha esperança ela é incoerente com o evangelho que me salvou, os desejos desse mundo, dessa carne, tomam o lugar de proeminência e eu peco, eu me perco. Mas nós não somos assim como os leitores de Pedro inicialmente também não eram. Assim como filhos obedientes. Como filhos obedientes, sejam santos, porque eu sou santo. Primeiro imperativo, uma esperança coerente. Segundo imperativo, um temor coerente. Veja o verso 17 em diante ali. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Daqui até o verso 21, esse é o único imperativo. Vivam. Vivam a sua cidadania. Vivam a vida comum. Como? Com temor. Com temor. Como assim, pastor? Que história é essa de temor? Devo temer, ter medo, é isso mesmo? É isso mesmo. O que o texto está dizendo é isso. Às vezes a gente tenta amenizar, né? Eu não preciso ter medo de Deus, eu preciso ter respeito. Calma aí. Calma lá. Se você lê na Bíblia que existe um inferno de fogo, se você lê na Bíblia que existe a justa ira de Deus contra o pecado, você não tem medo disso, não? Não tem medo. Pastor, mas eu já estou salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre, então está tudo certo. Não, beleza. Ok, você está livre do inferno, eu também, glória a Deus por isso. Fruto da graça, fruto da misericórdia de Deus. Que bom. Mas existe uma segurança interna. Lembra que a gente falou sobre isso? Umas semanas atrás, aqui no domingo de manhã. Existe uma segurança subjetiva, existe uma segurança que eu sinto. Você já experimentou algum momento na sua vida cristã que parecia que Deus estava lá longe? Parecia que Ele não falava nada com você? Que você não sentia Deus? Já aconteceu isso contigo? Isso é comum. Nesses momentos que um crente verdadeiro pode sentir,
Muitas vezes nós estamos com a nossa fé tão fraca que a gente começa a questionar a nossa própria salvação. Será que existe mesmo esse negócio de salvação? Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou mesmo um filho de Deus? Será que existe Deus? Às vezes chega ao ponto desse tipo de questionamento. A gente tem exemplos na Bíblia de homens de Deus que viveram isso. Então, se você já viveu isso, saiba que você não é o único. E saiba que você não é um ímpio por causa disso. Mas também saiba que não é bom viver assim. Não é bom. E nesse processo, muitas vezes a pessoa, um crente verdadeiro, ele começa a sentir um temor errado. Ele começa a temer tudo aquilo que Deus já livrou ele. Todas as maldições que Deus já tirou da vida dele. Quando, na verdade, o temor que nós devemos ter é o temor de Deus. Devemos temer a santidade de Deus, a grandeza da glória de Deus. Diante da presença de Deus, nenhum pecado subsiste. E se nós de fato chamamos Pai aquele que é o justo juiz e que pune o pecado por causa disso, eu não me portarei diante da autoridade de qualquer jeito. É muito interessante esse verso 17, porque ele coloca na mesma construção pai e juiz. Porque muitas vezes a gente esquece que o nosso pai é a autoridade. O pai disciplina o filho que ama. Não é? E eu não sei você, eu temia. Eu temia a vara de goiabeira que ficava em cima do armário. Eu temia a disciplina. Tem crente que não teme a disciplina, não. Vive uma vida leviana. Vive a vida cristã de qualquer jeito. Eu vou vivendo, deixa a vida me levar. É o crente Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, e a vida vai levando. Vem um vento de doutrina, o cara vai. Vem uma galera do mal falando no ouvido, o cara vai. E assim ele vai vivendo. Sem temor. Um temor incoerente. Teme mais a opinião dos outros, tem temor dos homens e não de Deus. Teme mais a escassez desse mundo do que uma vida correta diante de Deus. Meus irmãos, aquele que verdadeiramente conhece o Evangelho tem um temor coerente. Ele teme a Deus. Ele sabe que Deus é Pai e justo juiz. Ele sabe que ele foi salvo, verso 19, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Ele sabe que Deus o amou de maneira incrível, ao ponto de estabelecer para nós um plano da salvação desde antes de haver mundo. Ele conhece e reconhece o valor da sua própria fé. Verso 21. Por meio dele, Cristo, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. O crente verdadeiro, ele tem uma vida coerente e por isso ele tem seus temores coerentes com o Evangelho. Esperança coerente, temor coerente, amor coerente. Do verso 22 até o final do capítulo 1, nós temos mais um único imperativo no texto grego. Esse imperativo está no final do verso 22. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração.
É muito interessante o que circunda esse mandamento de amor uns aos outros. A Bíblia é cheia de mandamentos de amar uns aos outros. Ame ao próximo como a si mesmo. Direto, não é? O tempo todo a gente vê a Bíblia mandando a gente amar o próximo. Mas a justificativa que Pedro dá aqui, ela é muito interessante. Ele diz, ame porque você foi regenerado. Ame porque a salvação que você recebeu tem por base um amor que não cessa, que não acaba, que não passa. Verso 23, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, mas da palavra de Deus, viva e permanente. Justificativa na Escritura, Isaías 40. Ele volta novamente ao Antigo Testamento. Eu e você amamos com limitações, mas só podemos ter a esperança viva que temos porque Deus ama de maneira perfeita. Toda a humanidade é como a relva, ou seja, passa. Toda a sua glória é como a flor da relva, que passa. A relva murcha e cai a sua flor. Mas veja, verso 25. A palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra do Senhor diz que Ele nos ama. E o seu amor dura para sempre. Esse é o cerne do Evangelho. O amor de Deus. Um amor coerente. Porque eu fui amado, eu amo. Porque eu recebi, eu dou. Isso é um desafio, quando nós pensamos, por exemplo, no perdão. Não vou perdoar de novo esse cara, não. De novo? Mais uma vez? Mais uma vez. 70 vezes 7. Pastor, mas já passou dos 490. Jesus, quando falou 70 vezes 7, ele não quis dizer 490, né? É uma figura de linguagem para a gente entender que a gente deve perdoar quantas vezes forem necessárias. Porque a dívida que nos foi perdoada é uma dívida que nós jamais poderíamos pagar. Mas Deus em Cristo já nos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também em Cristo vos perdoou. Essa deve ser a nossa postura. Devemos amar, porque Ele nos amou. É incoerente um crente que recebeu tamanho amor, negar o amor ao seu próximo. É incoerente. Esperança coerente. Temor coerente. Amor coerente. Porque recebemos do amor de Deus, multiplicamos do amor de Deus para com os outros. Por último, versos 1, 2 e 3 do capítulo 2. Mais uma vez, um único imperativo. Às vezes as nossas traduções confundem os tempos verbais, mas o único imperativo que está aqui está no verso 2. Desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Perceba que o trecho anterior falou da palavra de Deus. A palavra de Deus que nos comunica amor permanece para sempre. E ela vai permanecer mesmo, sempre. A palavra de Deus jamais perderá o seu valor. Mas porque eu e você, nos dizendo crentes em Cristo Jesus, muitas vezes procuramos o nosso alimento no Netflix e não na Bíblia. Por que procuramos o nosso alimento no novo coaching que surgiu no YouTube ou no Instagram, vendendo um curso em 12 vezes sem juros no cartão? Por que nós acreditamos que qualquer tipo de proposta de valor desse mundo vai alimentar a nossa alma e rejeitamos a palavra de Deus, o genuíno leite espiritual? Por quê? Veja que aqui ele compara essa busca por esse alimento espiritual
com a criança. A criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ela não quer saber de nada, ela quer saber da mãe. Por quê? Adivinha só? Porque a mãe alimenta. Não é só por isso não, mas esse é um dos motivos principais, né? E a gente tem que entender a realidade da criança recém-nascida. Essa imagem bíblica aqui, ela é muito preciosa. Porque uma criança recém-nascida, que não tem o leite de sua mãe, ela vai morrer. Essa é a mais pura realidade. Uma criança que não recebe o alimento adequado, ela vai morrer. Ela não vai dar o jeito dela, ela não tem como. Ela não vai se virar. Um recém-nascido não se vira. É alimentado pela sua mãe. Não é verdade? Mas nós queremos ser os recém-nascidos que se alimentam, que escolhem o seu cardápio, que sabem o que querem comer. E com isso nós nos matamos. Arruinamos a nossa vida espiritual, com tanta porcaria que deixamos entrar na nossa mente e, consequentemente, no nosso coração. Com todos os desvios de prioridade que o mundo nos propõe todos os dias. Veja que logo antes dele nos chamar a palavra mais uma vez, desejem de coração o leite espiritual puro, ele nos diz também, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Liga a sua televisão hoje à noite, quando você voltar do culto, e você vai ver, em menos de frações de segundos, tudo isso daqui. Maldade, engano, hipocrisia, inveja e maledicência. E essa lista não é exaustiva, tá? Mas se você procurar só essa listinha aqui, você já vai achar tudo isso daí. É isso. É isso que dá ibope, é isso que dá audiência, é isso que dá like. É isso que dá view. E o crente se alimenta desse negócio. Se alimenta não, né? Se envenena com esse negócio. Quando deveria buscar como recém-nascido o genuíno leite espiritual. E isso, esse genuíno leite espiritual, é aquele que é ingerido por todos aqueles que já provaram que o Senhor é bom. Por que devemos buscar o genuíno leite espiritual? Para que por meio dele cresçamos para a salvação. Para que sejamos salvos por meio dele? Não. Mas que cresçamos para a salvação. Para que a salvação que nós já recebemos, nós possamos experimentar na prática todas as suas bênçãos. A vida cristã é uma vida de coerência. Uma vida de coerência é uma vida de, em primeiro lugar, uma esperança coerente. Em segundo lugar, um temor coerente. Em terceiro lugar, amor coerente. E por último, alimento coerente. Você não pode buscar um alimento espiritual no mundo carnal. Você não pode temer as coisas desse mundo diante de um Deus que é Pai e Juiz. Você não pode buscar a sua esperança em qualquer outra coisa que não seja a graça de Deus. Porque esse mesmo Deus, que é um Deus de toda graça, Ele ordenou ser de santos porque eu sou santo. Você não pode negar amor a seja lá quem for. Porque você só está aqui e só tem a certeza do céu. Porque Deus de todo amor, Ele te amou. Que nós saiamos daqui nessa noite com o compromisso de vivermos uma vida
de coerência.